Fala galera do segundo ano, tranquilo? Bora lá, bora resolver os exercícios de casa que eu passei para vocês com relação a instrumentos sonoros, tanto os instrumentos de corda quanto os de tubo. Então bora fazer o dever de casa aqui. Eu tenho aqui todos os exercícios que eu passei, tirados print, o print screen deles. Então bora começar. Bora lá. 495. Uma corda de comprimento igual a 2 metros tem duas extremidades fixas. Procura-se estabelecer um sistema de ondas estacionárias com frequência igual a 120 Hz. Então a frequência aqui, 120 Hz. Obtém-se o terceiro harmônico. Calma aí. Então quer dizer que essa frequência de 120 Hz se refere ao terceiro harmônico? Então, pensa comigo. Qual é o comprimento da corda? Concorda que se esse daqui é o desenho da corda e o terceiro harmônico é desenhado da seguinte forma, por quê? Porque terceiro harmônico em corda tem que ter 3 ventres, correto? Você concorda que se o comprimento da corda mede 2 metros, então quanto vai medir o comprimento de onda? Concorda que o comprimento de onda é de um nó até o outro nó consecutivo? Este daqui é o comprimento de onda. Como é que eu poderia calcular? Que é justamente a pergunta da letra A ali, Qual o comprimento de onda? Como é que eu poderia fazer isso? Bem, se eu pegar o 2 e dividir em 3 partes iguais, concorda que eu vou encontrar o tamanho de cada um desses x aqui? Então, concorda que o comprimento de onda nada mais é do que 2 vezes aquele x? Faz sentido? E aquele x não é 1/3 de 2? Então posso simplesmente pegar aquele x e falar que o x ele vale aqueles 2 metros dividido por 3. Logo, quanto vale lambda? 4/3 de metro. Faz sentido? Ah, professor, foi muito rápido, não entendi, eu não gosto de fazer assim, prefiro fazer fórmula. Então bora lá. L é igual a n lambda sobre 2. É a fórmula do comprimento de cordas. Tudo bem? Em relação a cada harmônico. Logo, qual é o harmônico que a gente tem? Não é o terceiro harmônico? E o lambda é o que a gente quer saber sobre 2. E qual o comprimento da corda? Não é 2? Quanto que deu o lambda resolvendo isso aqui? Passo 2 para lá multiplicando, depois passo 3 para lá dividindo, eu vou ter exatamente 4/3 de metro. Pronto, mesmo resultado. Tudo bem? Mesmo resultado, mesma coisa. Então bora lá. Já respondeu a letra A. Letra B, a velocidade de propagação. A velocidade de propagação é só fazer V igual a lambda vezes F. Qual o lambda? Encontramos lá, 4/3. Quanto é a frequência? 120 Hz. Logo, 120 corta com 3 gera 40. 4 vezes 40, 160. Opa, Hz não. O que a gente está calculando? Não é a velocidade de propagação? Então é metros por segundo, porque colocamos tudo no sistema estacional. Aí depois ele pergunta na letra C, a distância entre um nó e um ventre consecutivo. Distância entre um nó e um ventre consecutivo, tira esse x daqui porque está poluindo a imagem. Aqui está o ventre. Aqui é o nó. Ele só quer saber esta distância. Concorda que esta distância é 1/4 do comprimento de onda? Essa distância é exatamente o comprimento de onda sobre 4. Como o comprimento de onda vale 4/3, isso aqui concorda que é 4/3 dividido por 4. Como é que a gente divide uma fração? Ou como é que a gente faz divisão que tem fração? Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo? Concorda que o segundo que está ali só o 4, ele na verdade é 4 sobre 1 quando não tem nada? Então vai ficar, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, corta, deu exatamente 1/3. Pronto. Essa é a resposta. A distância entre um nó e um ventre consecutivo, 1/3 de metro, ou aproximadamente 0,33 metros. Claro, essa é a questão 495. Então, bora para a próxima. 496. Considere uma corda de violão de 50 centímetros de comprimento. Diminuir aqui para a gente poder ter mais fácil escrever. 50 centímetros de comprimento, então vou desenhar aqui uma corda com 50 centímetros de comprimento. Está afinada para vibrar com a frequência fundamental de 500 Hz. Então, na hora que ela começa a vibrar, ela vibra predominante do seu fundamental, que emite um som de frequência igual a 500 Hz.
ok? Primeira coisa, concorda que se o comprimento da corda é 50 centímetros, qual é o comprimento da onda? Concorda que a distância de um nó até um nó em qualquer onda, na verdade, é metade do comprimento de onda? Se metade do comprimento de onda é 50 centímetros, quanto mede um comprimento de onda? 100 centímetros? Isso é a mesma coisa que 1 metro? Aí na hora que a gente vai fazer a letra A, ó, qual é a velocidade de propagação da onda nessa corda? V igual a lambda vezes F. Qual é o lambda? 1 metro. Qual é a frequência? 500 Hz. Quanto é 1 vezes 500? 500. Logo, posso simplesmente falar que a velocidade está dando 500 metros por segundo. Pronto, resolveu a letra A. Onde estava toda a dificuldade da questão? Determinar que o comprimento de onda era 1 metro. Tudo bem? E como poderia fazer isso? Poderia fazer do jeito que eu fiz, corda desenhada no primeiro harmônico num forma só um ventre, e aí o comprimento da corda é a distância de um nó até um nó, isso é metade do comprimento de onda? Pronto, você pode resolver assim, que foi o que a gente fez. Ou você pode jogar a fórmula. L é igual a N lambda sobre 2. Qual o comprimento da corda? 50 centímetros. Qual N? A gente não está falando do fundamental? Fundamental é o termo que se usa para se referir ao primeiro harmônico. Então, N igual a 1. Qual o comprimento de onda? Bem, só passar o 2 para lá, multiplicando. Lambda vale 100 centímetros ou 1 metro. Claro para todo mundo? Mesma coisa. Letra B. Se o comprimento da corda for reduzido à metade, qual será a nova frequência do som emitido? Bem, se a corda for reduzida à metade, então qual vai ser o novo comprimento da corda? 25 centímetros? Logo, se isso daqui é o desenho do harmônico que ela vai gerar, que é sempre o fundamental, certo? Que é o harmônico predominante na corda, qual vai ser o comprimento da onda? Eu vou fazer logo direto para não perder muito tempo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Concorda que o comprimento do primeiro harmônico é exatamente metade do comprimento da onda? Então logo, quanto vai valer o comprimento da onda nesse caso? Vai valer 50 centímetros ou 0,5 metros. Como é que eu posso calcular a frequência agora do som emitido? V igual a lambda vezes F. Quanto vale a velocidade? 500. Vai mudar da primeira situação para a segunda? Não, porque o que determina a velocidade da onda na corda? Vamos lembrar. Raiz da força de tração sobre densidade linear. Se na corda de violão só diminuir a corda pela metade, eu mudei a força de tração na corda? Não. Mudei a densidade? Não. Então vou mudar a velocidade? Não. Então a velocidade da letra A é igual à da letra B. Por isso que aqui eu usei velocidade igual a 500, igual era na letra A. E a comprimento de onda é quanto? 0,5, acabamos de calcular. Quanto vai dar a frequência? Essa frequência vai dar exatamente 1000 Hz. Acabou a questão. Ok? Entendido, galera? Então, posso para a próxima? Bora lá. Uma onda estacionária de frequência igual a 24 Hz. Então, uma onda estacionária de frequência igual a 24 Hz. É estabelecida sobre uma corda vibrante fixada nos extremos. Então é estabelecida sobre uma corda vibrante fixada nos extremos. Sabendo-se que a frequência imediatamente superior a essa pode ser estabelecida na mesma corda é de 30 Hz, qual é a frequência fundamental da onda? Então olha só. Se eu estou no primeiro harmônico, a frequência, eu não sei quanto é, posso dizer que seja x. Qual vai ser a frequência no segundo harmônico? Vai ser 2x, porque é sempre o dobro. Qual a frequência do terceiro harmônico? 3x. E a do quarto harmônico? 4x. Porque qual é a ideia? Conforme o harmônico vai subindo, o número do harmônico representa exatamente quantas vezes a sua frequência é maior do que a fundamental. Então se ele fala que um som tinha uma frequência de 24, e a próxima onda estacionária tinha uma frequência de 30 Hz, eu te pergunto, a diferença da frequência de um harmônico para o harmônico consecutivo é exatamente quanto? Olha só, do primeiro harmônico para o segundo, aumentou quanto aqui no meu exemplo que deixa em função de x? Concorda que do primeiro harmônico para o segundo aumentou 1x? E do segundo harmônico para o terceiro aumentou de novo 1x? E daqui para cá aumentou de novo 1x? Ou seja, do segundo para o terceiro harmônico aumentou uma quantidade exatamente igual ao seu fundamental. E do terceiro para o quarto aumentou de novo uma quantidade equivalente ao seu
fundamental. Então eu posso simplesmente falar que a distância, ou que a variação da frequência de 24 Hz para 30, que é uma diferença de 6 Hz, por quê? 30 menos 24 dá igual a 6 Hz. O que significa essa diferença entre as duas frequências consecutivas? Exatamente a frequência fundamental, que eu estava mostrando bem aqui, ó. Eu mostrei que se eu sair do terceiro para o quarto harmônico, a frequência aumenta. Aumenta quanto aqui nesse meu exemplo em X? Aumenta X, não é? Era 3x no terceiro harmônico, foi para 4x no quarto harmônico, aumentou X. X não é a frequência do primeiro harmônico? Então quer dizer que a diferença de frequência de um harmônico consecutivo é sempre a frequência fundamental. Logo, 6 Hz é a frequência fundamental. Tudo bem? Essa era a pergunta da questão. Então, resolvido. Claro? Então, bora para a próxima. Duas cordas de diâmetros iguais foram construídas de um mesmo material, uma de comprimento 60 cm e outra de comprimento 40. Beleza. Então, vamos desenhar aqui no canto. Uma tem comprimento 60, outra tem comprimento 40. Beleza. Centímetros, certo? A primeira é submetida a uma tensão de 40 newtons. Então vou escrever a unidade de medida aqui para ficar bem claro. E a segunda tem uma tensão de 90 newtons. Beleza. E o comprimento da corda é 40 centímetros. Quando postas em oscilação, verifica-se que a de comprimento L1 tem frequência fundamental igual a 36 Hz. A partir desses dados, determine em Hz para a corda L2 a sua frequência fundamental. Olha só. Como é que eu poderia determinar a frequência da corda L2? Bora lá. V é igual a lambda vezes F. Ele pergunta a frequência fundamental da segunda corda. Concordam que aqui eu tenho o comprimento da corda e aqui a força de tração? Então, vocês concordam que ele quer calcular a frequência deste harmônico aqui, do segunda corda? Vocês concordam que para resolver isso, eu só precisaria ter o comprimento de onda e a velocidade da onda nesta corda, que é esse o objetivo da questão? Como é que eu posso calcular a velocidade? É a velocidade da onda em uma corda, não é? Então eu posso tirar isso daqui dessa fórmula. V é igual a raiz da força de tração sobre a densidade linear. E eu poderia dizer que o comprimento de onda, eu poderia tirar daquela fórmula, L é igual a N lambda sobre 2? Ou simplesmente olhar para o desenho, porque afinal, isso daqui é uma corda de 40 centímetros, e ele não vai vibrar no primeiro harmônico, então qual é o comprimento de onda dele? Concorda que quando ele vibrar no primeiro harmônico, ele vai fazer este desenho aqui, e isso daqui não é metade do comprimento de onda? Se 40 é metade do comprimento de onda, qual é o comprimento de onda para que aquilo ali vibre no primeiro harmônico? É o dobro de 40, que é 80 centímetros. Tudo bem? Ok. E agora qual é a velocidade da onda na corda para poder calcular a frequência? Não sei, mas concorda que eu sei a força de tensão. Eu sei a força de tensão. E só preciso calcular a densidade da corda. Mas como é que calcula a densidade da corda? Densidade linear. É massa sobre comprimento linear. Claro? Galera, a gente tem a massa dele? Não. A gente tem o comprimento linear dele? Até tem, 40. Mas, concorda que a gente não tem a massa? Aí a gente trava aqui. Para a gente resolver a frequência, a gente precisava calcular a massa. Mas e se por acaso a gente lê de novo o enunciado e ele fala que as duas cordas de diâmetros iguais foram construídas de um mesmo material? Quer dizer o quê? Que eles têm a mesma densidade. Então eu poderia simplesmente pegar esse primeiro caso e calcular sua densidade linear? Poderia. E simplesmente pegar esse resultado e jogar aqui, no lugar dessa? Sim, é isso que vamos fazer. Então olha só. Ele fala que essa corda vibra numa frequência de 36 Hz, tudo bem? Então olha só. V é igual a lambda vezes F. Frequência 36 Hz. A velocidade é o que queremos saber para esse caso aqui, para esse primeiro caso. Vou até passar uma reta assim. Ok? E qual é o lambda para esse primeiro caso? Mesma coisa do segundo. O lambda é o dobro do comprimento da corda quando está no primeiro harmônico. Então vai ser 120 centímetros ou 1,2 metros. Claro para todo mundo? Então aqui vai dar
42,2? É isso? Deixa eu conferir aqui. 36 vezes 1,2. 47,2. Opa. Tudo bem? Claro para todo mundo? Então, bora lá. Velocidade igual a 47,2. Beleza? Perdão aqui, eu errei o cálculo. Eu fui ali, dei um pauzinho só para conferir o cálculo. Deu 43,2. Digitei alguma coisa errada aqui na calculadora. Tudo bem, galera? Então, bora lá. Beleza, agora como é que calcula a densidade linear dessa corda? É só lembrar que a velocidade linear é igual à raiz da força de tração sobre a densidade linear. Qual é a força? Qual é a velocidade nesse caso? 43,2. Qual é a força de tração nesse caso? Tá aqui em cima, ó. Anotei já o dado. 40. Então só vim aqui e colocar 40. Então como é que a gente faz? Como é que a gente vai calcular a densidade linear? Passa essa raiz para o outro lado, elevando ao quadrado, ou simplesmente pensa em elevar os dois lados ao quadrado. 43,2 ao quadrado dá 1866,24 igual a 40 dividido por densidade linear. Claro, logo a densidade linear vai ficar 40 dividido por 1866,24, que dá aproximadamente 0,0214. Qual a unidade de medida? Quilograma por metro, se eu coloquei tudo no sistema internacional, tudo bem? Então, só pegar isso daqui e substituir aqui, tudo bem? Então, bora. Ou substituir no lugar da massa, não, isso já é o valor da densidade linear. É só pegar isso aqui e jogar direto aqui. Então, bora. Qual é a velocidade? Raiz da força de tração nesse caso vale 90 newtons. Densidade linear 0,0214. Então, bora. 90 dividido por 0,0214 dá 4.205,6. Ao tirar a raiz disso, vai dar 64,85 metros por segundo. Beleza? Ok. E qual é então a frequência da onda? É só substituir a velocidade e esse comprimento de onda aqui nesta fórmula e calcular a frequência. E acabou a questão. Olha lá, a frequência vai ser velocidade, que vale 64,85 metros por segundo, dividido pelo comprimento de onda, que é 80 centímetros, ou 0,80 metros. Isso vai dar... Deixa eu conferir aqui, 64,85 dividido por 0,8, é isso mesmo. 81,06 aproximadamente Hertz. Tudo bem? Então, pronto. Essa é a resposta da questão. Beleza? Vou jogar aqui para cima, para a gente ter um pouquinho mais de espaço de resolver a questão de baixo. Então, bora lá para a questão de baixo. A figura representa uma onda estacionária que se forma em um tubo sonoro fechado. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Calcule a frequência do som emitido pelo tubo. Olha só, qual é a frequência do som emitido pelo tubo? V é igual a lambda vezes F. Para eu saber a frequência, preciso saber o comprimento de onda e a velocidade. Ele já deu a velocidade, então só preciso saber o comprimento de onda. Aí é só lembrar, aqui na distância de um ventre até aquele nó de ali, daqui até aqui, ó, qual é a distância de um ventre a um nó? Só você lembrar que isso daqui é o desenho de uma onda estacionária. Se tudo isso daqui é um comprimento de onda completo, logo a distância de um nó até um ventre vai valer exatamente 1/4 de um comprimento de onda, correto? Então aqui, ó, eu tenho de ventre a um nó, eu tenho 1/4 do comprimento de onda. Opa! Daqui até o próximo ventre, eu tenho outro 1/4 de comprimento de onda, e daqui eu tenho outro. Concorda? Só nesse desenho eu tenho 3/4 de comprimento de onda? Tudo isso tem que ser igual a 1,2. Logo, lambda vai dar
1,6 metros, ok? Ou você poderia simplesmente chegar e falar L é igual a N lambda sobre 4, porque esse aqui é o desenho de um tubo fechado. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais claro, tudo bem? Então, qual é o tamanho do tubo? 1,2. Qual é o harmônico? Aí, galera, foi o que eu falei, a gente tem que saber desenhar os harmônicos. Como é que é o primeiro harmônico de tubo fechado? É assim. E o segundo é quando forma um nó a mais. E o terceiro é quando forma mais um nó. Então, esse é o desenho do próximo harmônico, tudo bem? Então aqui, ó, primeiro, terceiro e quinto harmônico de tubo fechado, concordam? Logo, esse desenho, concordam que é exatamente o terceiro? Então só vem aqui, ó, N igual a 3. Lambda é o que eu quero saber, sobre 4. Isso aqui vai dar exatamente o mesmo, 1,6 metros. Beleza? E era só substituir aqui, velocidade 340. Lambda é igual a 1,6. Qual será a frequência então? É só fazer 340 dividido por 1,6 que dá 212,5 Hz. Esta é a frequência. Beleza para todo mundo? Então, é isso aí. Bora pro próximo. Vou apagar isso. Eu vou jogar isso aqui lá pro canto para a gente partir para a próxima questão. Então, um tubo aberto de 50 cm de comprimento entra em ressonância com um som cuja frequência é 1360 Hz. Então, um tubo aberto. Como é que é um tubo aberto? Você desenha só um tubo assim, deixa pontilhado uma ponta, pontilhada a outra. Pronto, isso é um tubo aberto dos dois lados. O comprimento dele é 50 centímetros. E ele fala que entra em ressonância e emite uma frequência, entra em ressonância com um som de frequência 1360 Hz. A velocidade do som é 340 metros por segundo. Calcule que harmônico corresponde ao som emitido. Concordo, para fazer isso basta, vou a partir daqui fazer tubos um pouco mais nas fórmulas. L é igual a N lambda sobre 2, que é um tubo aberto, beleza? Concordo que para saber o número do harmônico eu preciso saber o comprimento da onda e o comprimento do tubo? Já tenho o comprimento do tubo, mas o comprimento da onda? É só fazer V igual a lambda vezes F. Qual é a velocidade aqui? 340. Qual é o comprimento de onda? Queremos saber qual é a frequência? 1360. Logo, o comprimento de onda vai valer 0,25. Tudo bem? 0,25 metros. Só substituir agora lá. Olha só. L é os 50 centímetros, então 0,5 metros. N é o que eu quero saber. Comprimento de onda é 0,25 dividido por 2. Imagino que isso vai dar 4. Ok? N então igual a 4. Logo, qual é o harmônico correspondente ao som emitido aqui da questão? É o quarto harmônico de tubo aberto. Quarto harmônico de tubo aberto. Não precisava nem escrever porque a questão já falou que era um tubo aberto. Tudo bem? Então, quarto harmônico de tubo aberto. Próxima questão, então. Bora lá. Deixa eu reduzir isso aqui um pouquinho, jogar para cima. Então, bora. 3 frequências sucessivas de um tubo de órgão aberto em ambas as extremidades são as seguintes: 222 Hz, 296, 370. Determine a frequência do harmônico fundamental. Galera, aqui basta você reparar que a diferença de frequência desse daqui para cá é exatamente 77 Hz. E a diferença de frequência desta frequência até esta é também 77 Hz. Tudo de acordo com o que a gente já tinha visto lá atrás naquela questão, que eu falei que se a primeira frequência fosse X, qual era a frequência do segundo harmônico? Deveria ser o dobro, né? E a do terceiro harmônico? Deveria ser o triplo da fundamental, e assim por diante. Logo, a diferença de frequência entre um harmônico e o outro consecutivo é sempre X, que é exatamente o valor do fundamental. Então, se a diferença de frequência daqui até aqui e daqui até aqui é 77, essa aqui é a frequência do fundamental. Acabou a questão. Era só isso. Beleza? Então, próxima questão. Qual o menor comprimento de um tubo aberto e de outro fechado
para que entre em ressonância com um diapasão de frequência 400 Hz. Suponha que os tubos estejam preenchidos por um gás no qual a velocidade do som é igual a 500 metros por segundo. Então, olha só. Qual o menor comprimento de um tubo aberto e de outro fechado, para que entre em ressonância com um diapasão de frequência igual a tanto? Galera, V é igual... Opa, foi um pouquinho lento aqui. V é igual a lambda vezes F. Qual é a frequência? 400. Qual é a velocidade? 500. Qual é o comprimento dessa onda que a gente está analisando? Então vai ser 500 sobre 400 e dá exatamente 1,25 metros. Esse é o comprimento da onda. E eu te pergunto, qual o menor harmônico que consegue formar um tubo aberto com esse comprimento de onda? Olha só, L é igual a N lambda sobre 2 para um tubo aberto. L é igual a N lambda sobre 4 para um tubo fechado. Qual é o menor L para cada um dos casos? É isso que ele perguntou. Então, para o tubo aberto, qual é o N? Galera, qual é o menor N possível? 1. Pronto. O menor tubo vai ser para o menor harmônico, como eu já tinha desenhado em sala, certo? Qual é o comprimento de onda? 1,25 dividido por 2. Então, qual é o menor comprimento de onda? 1,25 dividido por 2. 0,67,5. Claro para todo mundo? Opa, 67 não, perdão. 62,5. Opa. Estou me bananando aqui com os botões. 0,62,5 metros. Beleza? E no caso de cá, aqui de baixo, quanto é o N? Menor N possível. 1. Comprimento de onda. 1,25 dividido por 4. Então qual vai ser o menor comprimento de onda? 1,25 dividido por 4 dá 0,3125 metros. Opa, metros. Isso é a mesma coisa aqui em cima de 62 centímetros e meio e aqui embaixo de 31,25 centímetros. Ok? Esses são os menores comprimentos de tubo para conseguir produzir uma frequência de 400 Hz com um som que passa por ele com a velocidade de 500 metros por segundo. Resolvida a questão. Claro? Então, bora para o último dever de casa. A figura mostra uma corda de densidade linear igual a 1 grama por metro, que passa por uma rodana. A sua extremidade esquerda está presa a um vibrador E e na extremidade direita pendura-se um corpo de massa M. Nesta situação, quando a distância L entre o vibrador e a rodana for 0,5 metros e a vibração estiver com a frequência de 200 Hz, então, 200 Hz, frequência igual a 0,5 metros. Comprimento da corda. A corda vibra no seu fundamental. E qual é o fundamental? Concorda que é esse desenho aqui? Ó? Isso é vibrar no fundamental? Claro. Se isso aqui está vibrando no fundamental, qual é a distância de um nó a um nó em comprimentos de ondas? Aí tem quantos comprimentos de onda aqui, de um nó até o outro nó? Concorda que é metade do comprimento de onda? Logo, eu posso falar que metade do comprimento de onda é exatamente aquele meio metro que ele falou bem aqui. Então, quanto vale o comprimento de onda nesse caso? 1 metro. Concorda que V é igual a lambda vezes F? E ele já me deu que a frequência é 200 Hz lá anunciado. Eu posso calcular direto já qual é a velocidade da onda na corda, que é o comprimento de onda vezes a frequência. Isso deu quanto? 200 metros por segundo? E qual é o meu objetivo de calcular isso? Porque logo em seguida ele pergunta o valor da massa M. Concorda que a massa M é a massa que está esticando a corda, puxando ela para baixo? E como a massa M está em repouso, ela está parada, é porque o seu peso tem que anular com a força que está puxando ela para cima, que é a tração na corda. Logo, a tração na corda, o que te lembra quando a gente fala tração na corda, velocidade da onda na corda? Velocidade da onda na corda depende da força de tração na corda dividido pela densidade linear. Galera, não é só porque a sigla dessa força de tração é F que é diferente desse T, não. É a mesma coisa, tudo bem? É a força de tração na corda. Qual é a força de tração na corda? É o que a gente quer saber para a gente poder dizer que é o peso e assim calcular a massa do bloquinho, tudo bem? Então bora lá. A velocidade é 200,
força de tração é o que eu quero saber. E a densidade linear vale. Para a gente calcular a densidade linear, a gente tem que saber... Ah não, ele deu aqui enunciado. 0,1 gramas por metro. Posso simplesmente chegar aqui, ó, 1 grama por metro? Só botar isso? Não, porque não está no sistema internacional. Qual é o sistema internacional para massa? É grama? Não é quilograma. Como é que passa grama para quilograma? Divide por 1000. Isso aqui é 0,001 quilograma. Como aqui era gramas por metro, aqui vai ficar quilogramas por metro. Ok? Tudo bem? Então, aqui, ó, essa é a densidade linear no sistema internacional para a nossa questão. Só vamos usar ela aqui, então. 0,001. Então, eleva ao quadrado dos dois lados. Desse lado daqui vai dar 40.000. Ali vai só tirar a raiz. Tudo bem? 0,01. Na hora que você passar isso daqui para lá multiplicando, vai ficar 40 é igual a F. Galera, se 40 é igual a F, e F, né, a força de tração na corda, então eu estou querendo dizer que este vetor bem aqui tem um módulo igual a 40 newtons. Logo, qual é o peso do bloquinho, já que eles têm que se anular? Já que o bloquinho vai ficar parado. É igual a 40 newtons. E peso não é igual a massa vezes gravidade? Se o peso é 40, quanto deve ser a massa, sabendo que a gravidade é 10? Corta, corta, a massa é 4 kg. Pronto, essa é a resposta da questão. Claro para todo mundo? Então a grande dificuldade dessa questão era simplesmente reparar que para a gente resolver a questão, a gente tinha que calcular a força de tração na corda, falar que era o peso e não esquecer de transformar peso em massa, certo? Mas é uma transformação física. Peso é uma força, massa é uma propriedade do corpo. Então, como é que se converte uma coisa na outra? Você tem esta fórmula, ok? Claro? Então, é isso aí, galera. Finalizado o dever de casa.